Estamos de volta com o segundo bloco da primeira edição do Informa Alfenas de hoje. E aqui comigo está Rodrigo Michelino, artista aqui de Alfenas, com uma vasta experiência aí no campo, que está fundando uma associação, a Associação de Arte Alfenense. Tudo bem, Michelino? Tudo bem. Tudo jóia. E como que nasceu essa ideia de criar essa associação? Então, eu morei por 12 anos no Rio de Janeiro, e aí então, trabalhando com arte e cultura lá, e sempre que eu voltava para Minas, para Alfenas, para visitar a minha família, eu sentia falta, né? Que aí eu via que não tinha ou o teatro, ou que não tinha música, ou que não tinha, enfim. E aí então eu falei, cara, eu acho que se de repente juntar uma galera para a gente fundar uma associação, né, que pudesse contemplar todos os tipos de arte, seria muito bacana. E aí foi aí que veio essa ideia. E como que foi? Vocês já formaram um grupo? Quantas pessoas já estão integradas aí nessa associação? Isso, assim, eu tenho amigos nas várias artes, né? Então eu fui falando com um, falava com o outro, explicava para o outro e tal, e a gente foi meio que já selecionando, assim, não selecionando, né? Não é bem essa palavra, mas a gente foi se agrupando. Uhum. E essas pessoas a gente foi, então vamos montar uma associação? Vamos criar uma associação? Vamos! E aí a gente chamou uma amiga ela é artista também e advogada, a Ana, e a Ana então ela nos orientou totalmente de tudo que a gente precisava fazer, de como precisava fazer legalmente, e aí a gente fundou. E o objetivo é estar auxiliando aí as pessoas que têm interesse de desenvolver qualquer produção independente, artística, em qualquer área. Isso. E porque aí também, porque senão a gente fica muito limitado a uma arte só. Então, por exemplo, como eu venho do teatro, então de repente eu ia jogar tudo pro lado teatral. E não é isso, né? A gente quer fazer desde do artesanato à literatura. Né? Todo tipo, o máximo que a gente puder abraçar de artistas que fazem suas artes, vai ser melhor. E é muito importante isso no interior, porque aqui a gente tem o costume, é condicionado a estar consumindo muito da produção que vem do eixo Rio-São Paulo, né, Michelino? E aqui a gente fica com aquela impressão de um vazio cultural que na verdade não existe. Tem muito artista aí querendo fazer produções e não tem essa vazão, né? Exatamente. É aí que esse é o grande X da associação. Porque aí o que a gente vai fazer é buscar recursos financeiros para apoiar esse artista. Então a gente vai tirar esse artista de dentro de casa, por exemplo, sabe? Então de repente ele desenha, mas ele desenha dentro de casa. E aí de repente o máximo que ele faz é postar no Facebook, no Instagram, enfim. E aí aquilo fica limitado e as pessoas só curtem, né? E a associação também, no caso, usando o exemplo que você acabou de dar do desenhista, vamos supor, tem um outro artista lá que dá para convergir essas duas produções para fazer um trabalho, por exemplo, um cara da literatura e o cara do desenho. Os dois podem unir ali e fazer um trabalho. Essa associação também, ela vai agrupar, né, diferentes artistas de diferentes áreas aí, né? É exatamente isso, porque aí a gente também precisa conhecer o trabalho do outro, porque aí a gente vai fazendo isso, né? Aí é um que apoia o outro e de repente a gente não sabia que existia, né? Então é também a gente descobrir essas pessoas e trazer para junto da gente e claro, também a gente sempre auxiliando, buscando auxílio também e levando, né? Fazendo esse intercâmbio. E a organização dessa associação tem alguma coisa a ver com o filme que vai estar sendo lançado? Isso. Então, não tem a ver, mas ao mesmo tempo o filme, ele deu... Tem muitos artistas envolvidos, né? Eu imagino que tem. Mas o filme foi um ponto muito positivo, porque ali a gente falou, peraí, gente, nós estamos fazendo um longa em Alfenas, né, do tipo interior de Minas, saindo desse eixo, então a gente precisa de dinheiro também para produzir. E aí ele também, então, foi um ponto. Foi. Não dá para produzir, né, sem viabilizar. Não dá, porque senão a gente fica muito limitado, né, Léo?
Essa que é a questão. E o que você acha da questão público? O público tem essa demanda para estar consumindo essa arte? Existe essa carência das pessoas? Você percebe isso nas pessoas? É nítido, é muito bacana. É muito bacana quando a gente, por exemplo, eu tô lá no teatro, é uma peça que a gente faz e a gente lota o teatro, sabe? E aí a gente pensa assim, é claro que as pessoas querem isso, elas querem ver, mas aí se não tem como consumir arte nem cultura se não tem. E é progressivo, né? E é progressivo, porque aí por exemplo, essa associação, ela traz benefício para o público, mas ela vai trazer esse artista também. Sim. Então ele vai produzir a sua arte, né, da melhor maneira. Fomentar a cultura aqui Fomentar. na nossa região. E quem tiver interessado em estar fazendo contato aí com a associação, para estar se associando a vocês, como que faz? Sim, aí o seguinte, aí o ideal é que você, artista aí em casa, ou então que já produz, que já está aí no mercado, que você procure a gente, pode me procurar no Facebook, na rua, me acha muito fácil. E aí, Miquelino lá no Facebook. Isso. E aí rapidinho a gente conversa e tal. Alguns artistas já me procuraram. Lembrando que de todas as áreas, inclusive os músicos, que é uma categoria também que sofre muito aí com a falta de articulação entre si, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, a gente vai escutar todo mundo. Esse é o primeiro momento que a gente vai fazer isso, né? Que é escutar propostas, porque depois, quando a gente já começar a pleitear editais, empresas e tudo mais, então a gente já tem o que oferecer também. Sim. Né?